Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, russos sugerem nomes em troca por Wendel. Internet pede Arana no Mengão. Salazar pode pintar. Reforço chega hoje no Mengão. E JJ com um pé na Arábia. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Mengão, já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal, não é o Benfica, não é do Porto, não é do Sporting, é um canal do Flamengo. Faça o Flamengo cada vez maior aqui em Portugal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Se você quiser saber notícias provenientes do exterior, primeiro, melhor e com mais profundidade, você deve se inscrever aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Flamengo ganha mais uma vez sem convencer. O Flamengo, de novo, joga muito mal, ganha de um Santos totalmente combalido, um Santos que é sério candidato para sair para a segunda divisão, sem se esforçar muito, sem apertar o acelerador. O Flamengo consegue ganhar ali de 2-1, segundo o Sampaoli, né? Já usando os conceitos do Sampaoli, finalizou 4 vezes em direção ao gol, fez 3 gols, foi bastante eficiente nas finalizações, mas, por exemplo, teve um número inferior de finalizações ao gol do que um time totalmente combalido como o time do Santos. Uma vitória que abranda um pouco a fervura, mas, infelizmente, posterga aí, na minha nobre visão, na minha opinião, né, a permanência de um treinador que não tem a menor condição de estar no Flamengo, né? O Flamengo continua aí insistindo no erro dos seus treinadores posicionais. Ele é uma caricatura do que esse time do Flamengo pode entregar, do que ele entregou, né? Com os jogadores ao máximo do seu potencial. Aí, há 6 meses atrás, o Flamengo é uma caricatura, vai sobrevivendo desses resultados, de certa forma, injustos que ele conquista, né? A gente pode citar vários jogos, a vitória contra o Corinthians, numa casualidade do Léo Pereira estar machucado em campo, ele fazer um gol de cabeça. No jogo contra o Vasco, que o Flamengo fez 4-1 em 4 ataques contra o Vasco. No jogo contra o Grêmio, que sofreu 25 atentados contra o seu próprio gol e conseguiu marcar 3 gols. Ou seja, o Flamengo vai sobrevivendo às ideias totalmente inconcebíveis para a qualidade desse time. Elas vão sobrevivendo em relação a esses resultados totalmente mentirosos, e acho que isso vai custar, infelizmente, o ano ao Flamengo, né? E aí, meus amigos, muita gente, os mais esclarecidos taticamente, começam a pensar, mesmo sabendo que é muito difícil, na possibilidade da volta do Mister, né? Eu disse ontem numa live que eu fiz depois do jogo, meus amigos, a saída do Sampaoli pode até ser um treinador brasileiro que o Flamengo vai melhorar. Se fosse o Mister, seria muito melhor. Mas o jornal O Jogo traz hoje: Jorge Jesus é nome que já não escapa mais à seleção da Arábia Saudita. As negociações com a Federação da Arábia Saudita ainda decorrem, mas, na sua generalidade, o acordo já existe, faltando limar alguns pormenores. A mudança de Jorge Jesus para a seleção da Arábia Saudita ainda não é oficial, mas o jogo sabe que o entendimento entre as partes é quase total e que, nesse sentido, o destino do técnico português está traçado. O acordo pode ficar selado na semana que agora se inicia, com a chegada a Portugal de representantes da Federação Árabe para as reuniões finais. De momento, só faltam definir alguns pormenores contratuais. Com a vantagem de já conhecer o futebol saudita, depois de ter orientado o Al Hilal em 18 e 19, conquistando a Supertaça e aproveitando na altura para consolidar bons relacionamentos com os responsáveis do futebol local, esta é a primeira vez que Jorge Jesus, agora com 68 anos de idade,
assume o comando de uma seleção. Para ele, pode ser também a hipótese de concretizar o sonho antigo de marcar presença em um Mundial. Ou seja, meus amigos, faltam ali detalhes para Jorge Jesus assinar o contrato com a Arábia Saudita. Né? Pode ser que ele postergue, como ele fez no Fenerbahçe, né? Esperando ali um posicionamento ou da seleção brasileira ou do Flamengo, mas, infelizmente, meus amigos, a incompetência dos dirigentes nos afasta aí de ter um Flamengo totalmente dominante. O nome de Jorge Jesus seria o nome ideal para isso, né? Enfim, meus amigos, vamos pensar nos reforços que estão chegando, e a grande verdade é que um grande reforço chega hoje à Gávea. É isso mesmo, meus amigos. Agustin Rossi se apresenta hoje a Sampaoli no Ninho do Urubu. Né? Ele ainda não está liberado para jogar a partir só do dia 1º de junho, mas ele já se apresenta ao treinador, né, no dia de hoje. Né? Ele chegou sexta-feira, dia 23, né, dia 25, que é hoje é 25 ou 26. Dia 26 ele chega ao Rio de Janeiro e treina já com os jogadores a partir do dia 27. Ou seja, terça-feira os jogadores do Flamengo se reapresentam e já terá um novo goleiro lá chegando, o Agustin Rossi, será apresentado a todos os jogadores do Flamengo no dia 27, um reforço que foi contratado desde o início do ano, titular do Boca, campeão com a camisa do Boca, campeão, o maior pegador de pênalti de 2022, chega ao Flamengo e pode aí disputar a titularidade com Matheus Cunha, meus amigos. É isso aí, a gente tem aí um grande reforço no gol, eu espero que ele consiga aí evoluir na questão do jogo com os pés, segundo o treinador que está hoje no Flamengo, goleiro que não sabe jogar com os pés, teoricamente não pode jogar, ele tem que evoluir nisso aí, espero que ele consiga a titularidade. Mas, meus amigos, o Alan, daqui a pouco, é oficializado pelo Flamengo. O De La Cruz ficou um pouco mais à deriva essa negociação, vai depender dos resultados da Libertadores nesse momento, mas um jogador, né, mais um uruguaio foi oferecido ao Flamengo, né? E esse uruguaio é o Rodrigo Salazar, é isso mesmo, meia uruguaio, campeão sub-20 uruguaio, com a camisa da seleção uruguaia, um jogador que tem bastante qualidade, camisa 10 do Schalke 04. O Schalke 04 foi rebaixado para a segunda divisão, e o jogador que tem contrato com o Schalke até o dia 30/6 de 2026 fica livre no mercado, quer realmente continuar a sua carreira na América do Sul. Né? Flamengo e Vasco têm interesse na contratação do jogador, né? Mas, segundo o jornalista Facundo Sanches, Salazar não quer jogar a segunda divisão alemã com Schalke 04, que está na penúltima posição da Bundesliga. Mas, caso feche negócio com o Vasco da Gama, terá que atuar na Série B do futebol brasileiro. Isso porque os alvinegros também estão na zona de descenso. Apesar de ainda contarem com muitas rodadas à frente, os vascaínos já têm se confrontado com a equipe que pode acabar rebaixada novamente. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade disso acontecer é de 70,7%, com o clube atuando na segunda divisão pela 5ª vez na história. Por conta disso, a transferência de Rodrigo Salazar ao Vasco não faria sentido, deixando a equipe alemã justamente por conta de um rebaixamento. Para reforçar outra, que já está praticamente na Série B, seria se contradizer, mas no momento não tem nada concreto. O empresário do jogador chegaram a oferecê-lo ao Flamengo e ao Palmeiras em busca de um plantel de primeira divisão. Para fechar com o Flamengo, Rodrigo Salazar pode ser liberado por empréstimo ou por um valor que é considerado relativamente baixo no mercado da bola, na faixa de 3 milhões de euros.
Além dos clubes citados, seus agentes oferecem o atleta ao internacional, mas sem sucesso. Tudo isso se deve ao fato do Salazar querer se firmar na seleção uruguaia com boas atuações em uma equipe na Série A, de forma que o interesse vem sendo o futebol brasileiro. Ou seja, meus amigos, o meia uruguaio quer se firmar na seleção do Uruguai, quer ter chances aí, teve chance aí, foi convocado aí pelo novo técnico Marcelo Bielsa, é um meia, camisa 10, né? O camisa 10, inclusive, do Schalke 04 rebaixado, e aí, né, ele está se oferecendo ao Flamengo. Queria saber de você, você gostaria de ter o Rodrigo Salazar no elenco do Flamengo? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante, sempre aqui, meus amigos, sua participação, esse canal é feito também para você e com você. Meus amigos, vou dizer uma coisa, hein? Vou dizer uma coisa para você. Ontem jogou tanto o Ayrton Lucas, preso ali no esquema do Sampaoli, né? O Ayrton Lucas, que é um lateral que avança bastante, é quase um ala pela esquerda, ele segurou e aí o Ayrton Lucas deu 2 avançadas, 3 avançadas, tentando ali gerar velocidade. O que fez o Sampaoli, né? Cartãozinho ali para o Ayrton Lucas, tirou e botou o Felipe Luiz, que ele também tem perseguição com o Felipe Luiz, né? E aí começa a se falar de um nome de um novo lateral, vestindo o manto sagrado rubro-negro, né? E esse nome, meus amigos, nada mais, nada menos, é o frequentador da seleção brasileira também, Guilherme Arana. É isso mesmo, meus amigos, Guilherme Arana. O lateral esquerdo do Atlético Mineiro começou a seguir vários jogadores do Flamengo. O lateral tem 26 anos e contrato até 2024. Né? O jogador de 26 anos era presença garantida na Copa do Mundo do Catar, mas uma lesão acabou com seu sonho. O contrato dele com o Galo vai até o final de 2024, podendo assinar um pré-contrato ano que vem, ou facilitando a sua saída por valores acessíveis já no final do ano. Seria um reforço a todo para o Mengão. E ontem, meus amigos, sabendo disso, né, os torcedores do Flamengo invadiram aí o Instagram do Guilherme Arana, que passou a seguir nomes como Everton Ribeiro, Gerson, Pablo, Bruno Henrique, Pedro e Santos, além de atletas que já passaram na Gávea, como Lucas Paquetá, hoje no West Ham. Né? Quem sabe aí, meus amigos, Felipe Luiz vai se aposentar no final do ano, quem sabe o Flamengo não fica com uma dupla de seleção brasileira. Né? É Arana ou é Ayrton Lucas jogando ali pelo lado do campo? Pode ser que isso aconteça. Queria saber de você. Você gostaria do Arana vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aí nos comentários, a sua participação é muito importante. Né? Meus amigos, o Flamengo aí falta oficializar o Alan, mas o que tem acontecido é que o Wendel, o sonho antigo do Marcos Braz, jogadoraço, mais volante, tem corrido atrás do Flamengo. Né? A janela de transferências está perto a ser aberta oficialmente. E os clubes já se movimentam nos bastidores para reforçar os respectivos elencos. Em meio a isso, o volante Wendel, que foi alvo do Flamengo por diversas ocasiões, quer deixar o Zenit da Rússia. Ainda que o Wendel tenha um contrato até junho de 27, o Zenit entende que o jogador pode sair do clube já nessa janela e o colocou na lista de negociáveis. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fábio Aleixo, especialista na cobertura do futebol russo. Aí, meus amigos, depois dessas notícias, os jornais russos começam a falar realmente, né, que o Wendel pode deixar o time russo. E aí já começam a especular um troca-troca com o Flamengo. Né? Enfim, a situação da Rússia não é nada boa, né? E o que pode acontecer é que o Zenit pode pedir algum jogador em troca, segundo o jornal russo, em relação ao Wendel. Né? Diz o jornal que existe aí essa possibilidade, né? E eles perguntam qual é o benefício que o Zenit pode tirar com a saída de Wendel.
Essa história está começando a parecer a fuga de Yuri Alberto do Zenit, mas, na realidade, as situações são diferentes. Se o atacante aproveitou a regra da FIFA que permitia aos legionários suspender contrato com os clubes da RPL, o Wendel não poderá fazê-lo. Agora, essa regra só funciona para quem deixou a Rússia no primeiro ano e não voltou. É isso que e o que isso significa na situação do Wendel? Em caso de rescisão não autorizada do contrato, o clube brasileiro ou o Flamengo ou qualquer outro clube terá que pagar uma multa pesada aos peterburgenses. Obviamente, este será o valor próximo daquele que os azuis e brancos pagaram ao Sport Lisboa por Wendel, 20 milhões de euros. Então a bola agora está ao lado do Zenit. De acordo com o diretor-geral do clube, Alexander Medvedev, o Wendel é esperado em São Petersburgo no futuro próximo. Mas como as coisas podem se desenvolver se o meio-campista ainda permanecer no Brasil e insistir em uma transferência para o Flamengo? Né? Vale lembrar que o Zenit vendeu... Eles fazem ali a relação com o Yuri Alberto, né? E aí eles falam, para o Flamengo 20 milhões de euros é muito dinheiro, embora seja um clube bastante rico para os padrões brasileiros. A compra mais cara da história do clube foi a transferência de Gabriel Barbosa, apelidado de Gabigol, por 17,5 milhões de euros em janeiro de 2020. Muito provável a compra de Wendel não vai puxar, e com certeza o Zenit, para incluir jogadores no negócio, como foi feito no Corinthians. Aí eles falam assim, quais jogadores do Flamengo poderiam interessar ao Zenit? Por outro lado, dificilmente vale a pena esperar que o Flamengo ofereça ao Zenit uma das suas estrelas. Pedro, Ailton Lucas, o centrífugo Gerson, o melhor jogador do time, segundo o Instasat, o meia atacante Georgian de Arrascaeta, jogador da seleção uruguaia, o lateral Everton Ribeiro, líder do Fla em números de chances de gols criadas na Série A e candidato à seleção brasileira. Essas pessoas são necessárias ao técnico Sampaoli. Muito provavelmente será mais fácil concordar com as transferências dos mais jovens. O Flamengo tem pelo menos 3 jogadores jovens para disputar. O primeiro é o lateral direito Wesley, de 19 anos. Ele é um dos melhores da equipe em estatísticas de combate, dribles, rebotes e faltas, conquistadas contra si mesmo. Defensivo tenaz, com dribles e bom cruzamento. Além dele, chama a atenção o meio-atacante Matheus França, de 19 anos. Esse cara é o líder do Fla em chute. Pega bem na bola parada, e se destaca na capacidade de bater e usar o espaço livre. Finalmente, o Zenit pode trazer o meio-atacante Vitor Hugo, de 19 anos. Ele está entre os 3 melhores jogadores da equipe em termos de passes importantes e dribles bem-sucedidos. Forte no drible, eficaz na pressão e perigoso no contra-ataque. Aliás, o Flamengo é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, 8 pontos atrás do líder. A Copa Libertadores, a equipe ocupa a segunda do seu grupo. Para se classificar para os playoffs, você precisa não perder em casa para o Alcas do Equador na última rodada. No entanto, o final ideal da história para o Zenit é o regresso de Wendel, porque em termos de um conjunto de qualidades, esse talvez é o jogador mais forte da Liga Russa. Ou seja, meus amigos, os russos e os seus jornais falam aí de realmente liberar o Wendel para o Flamengo, caso ele se negue a voltar para a Rússia, e começam a especular alguns jogadores para a toca do Wendel. Desses aí, ele falou, qual seria o jogador que você cederia ao Zenit para ter o Wendel vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante em todos os nossos vídeos. Como é importante você se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. A sua inscrição é muito importante. Hoje volta às lives diárias, em 3h30 da tarde, aí do Brasil. Voltaremos com força total fazendo as nossas lives. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.